Na reflexão, a reflexão de hoje, falar sobre um assunto muito importante acerca da postura de Judas. Quem nunca foi traído, o traidor. Existe o traidor e também existe o que trai e o que é traído. E no ministério de Jesus Cristo, esse acontecimento mostrou para todos nós uma espécie, digamos, uma fragilidade, né, do ser humano, e também as consequências dessa fragilidade do ser humano e o que isso acarretou. No livro de João, no capítulo de número 13, versículo de número 24, nós encontramos uma pergunta de Simão Pedro. Essa pergunta ele fez para João, para que João perguntasse a Jesus quem era aquele que haveria de trair, ou quem seria o traidor. João capítulo 13, versículo 24 diz assim: Simão Pedro fez alguns sinais a estes, como querendo dizer, pergunte a ele a quem ele se refere. Esta pergunta indireta feita por Simão Pedro para João, que estava bem pertinho ali de Jesus, era para que Jesus pudesse identificar quem haveria de trair, quem seria o traidor. Então logo aqui a gente pode observar que nunca é fácil identificar um traidor. E por que a traição ela é tão horrível? Porque geralmente ela ocorre de pessoas que menos se espera a traição. E Judas é o primeiro traidor. Aqui temos notícia que teve a coragem de trair o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus foi traído por este homem. Ele foi um dos 12 discípulos, mas nem isso foi para ele motivo para que ele não viesse trair a Jesus. Quando a gente vê essa questão de traição, Davi também, que é um tipo de Jesus, foi traído também pelo seu principal conselheiro, o senhor Aitofel. Esse Aitofel era conselheiro de confiança de Davi. Conselheiro de confiança de Davi. Eu quero abrir aqui um parênteses, abro aspas e fecho aspas, para relatar um fato que está ocorrendo hoje no mundo. Por exemplo, hoje o presidente dos Estados Unidos, o Trump, foi denunciado para sofrer um processo de impeachment. E as alegações desse processo de impeachment é devido a um suposto telefonema que ele deu para o presidente da Ucrânia para investigar o filho de um pretendente à Casa Branca, ou seja, de um cidadão americano que anunciou o seu nome para ser candidato a presidente ali dos Estados Unidos, para concorrer com o Trump. E aí a grande questão é que esse telefonema presidencial do presidente da República para um chefe de uma outra nação é feito debaixo de todo um protocolo. Apenas alguns assessores de segurança mais perto do presidente e alguns membros do serviço secreto norte-americano é quem participa dessas conversas, ou melhor, que está ali ao lado do presidente quando ele faz esse tipo de telefonema. Mas o que se sabe é que alguém ouviu o telefonema, preparou um suposto documento a quem de direito, e aí esse documento dando conta de que haveria um pedido, um suposto pedido
presidente Trump ao presidente da Ucrânia para que investigasse o filho de um suposto candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, alguém lá dentro ouviu e traiu o presidente. Então, se nem o presidente dos Estados Unidos pode se sentir totalmente confiável, não para fazer o que achar de fazer de maneira que queira fazer, mas só para a gente puxar aqui esse assunto. Se nem o presidente dos Estados Unidos, que os seus assessores é de alto nível, pode reservar um telefonema, se é que esse telefonema ocorreu e se é objeto, vai ser objeto da CPI lá nos Estados Unidos, do processo de impeachment do presidente Trump. Então, se nem ele escapou de seus mais íntimos assessores contar o que ouviu nesse telefonema, nesse suposto telefonema dele ao presidente da Ucrânia, imaginemos, pois, fecho aspas. Jesus também, no seu colegiado de apóstolos, ele sofreu traição. Deu o exemplo de Davi, o rei Davi da Bíblia, que foi, na verdade, traído pelo seu principal conselheiro, o Aitofel. Isso está em 2 Samuel 16, verso 20 e 21. Não vamos ler os versículos, o tempo aqui não dá. E quando a gente vai para descrever o que é um traidor na Bíblia, alguns adjetivos caem bem, como por exemplo ingratidão, hipocrisia e malícia. Observe, meus queridos, que Judas foi convidado pelo Senhor para ocupar os cargos da mais alta confiança. Fez parte do alto clero, do colégio de apóstolos. Esse seleto colégio que foi escolhido a dedo por Jesus depois de ter orado. E Judas foi escolhido como um deles. E o interessante é que ele também recebeu funções de extrema confiança. Quando eu trago o tema sobre traição, sobre um Judas, eu estou fazendo questão de frisar que o difícil numa situação como essa é porque geralmente um Judas é sempre alguém que está do lado, alguém que goza de extrema confiança, alguém que recebe confiança e sobre nenhuma suspeita. É por isso que a traição de Judas, ou a traição dentro dessa escala de ordem que eu estou aqui apresentando, é muito sério. Porque Judas foi, como disse, a ele foi confiado ocupar os cargos da mais alta confiança. Por exemplo, Judas era responsável para guardar o dinheiro arrecadado para o sustento do ministério. Ele também tinha responsabilidade de prestar ajuda aos pobres. Ele foi escolhido depois de Jesus ter orado, como orou intensamente para escolher os demais. Então, o que é que a gente pode ver? É que a traição é perigosa por conta disso, porque diz assim que a pior coisa é o inimigo, o pior inimigo é aquele que a gente tem como amigo. E o pior é que a gente não vê uma sinaleira na testa de ninguém, a gente não vê uma placa lá dizendo assim que vai trair, que é o traidor que vai estar traindo. A gente não vê isso. Muito pelo contrário, é difícil até identificar, porque é alguém da mais alta confiança, né? Alguém da mais alta confiança. Observe, Judas, como eu já disse, era alguém da mais alta confiança. Interessante que as intenções de Judas eram extremamente secretas. Ninguém poderia presumir que ele estava tramando o que estava tramando. Essa é uma das atitudes do modo operante desse tipo de situação. Se premedita no coração, no íntimo, porque como todos sabemos, é uma frase antiga, eu ouvi dos meus avós, coração é uma terra que ninguém conhece, que ninguém anda. Jeremias vai escrever que só Deus esquadrinha o coração do homem. Então por isso é difícil perceber, é difícil saber
Só que quando isso ocorre, isso gera situações sem precedentes. Quando Jesus estava próximo a ser levado ou entregue aos pecadores, como o Evangelho registra, quando fala pecadores, refere-se aos romanos. Jesus sabia que estava perto dele ser entregue aos romanos, dele ser preso e passar por todo aquele processo que ele passaria, aquela via dolorosa que ele sofreu. Então ele realizou uma reunião secreta, e essa reunião que ele realizou foi a reunião com os seus apóstolos, com as pessoas mais próximas ali. Dentre elas está aí Judas. Foi a última Páscoa que ele realizou. Também a última, ou melhor, a instituição da primeira ceia do Senhor, já que a Páscoa é um rito judaico e a ceia do Senhor é uma celebração tipicamente cristã. Então é um divisor de águas aqui. Então a gente vê que nesses últimos momentos que antecede a prisão e a trajetória de Jesus até o Gólgota, é nesses momentos mais difíceis é que o traidor aproveitou para poder agir. Interessante, meus queridos irmãos, que Jesus, ele não diz, quando ele está reunido ali, eu às vezes passo um fio na minha mente, Jesus reunido ali, com todos os seus apóstolos, com as mulheres de confiança, com as pessoas mais próximas ali, ao redor da mesa, comendo aquela refeição judaica que é a Páscoa, e logo em seguida fazendo a instituição da ceia, que seria uma ordenança que ele deu à igreja em todos os tempos e em todas as épocas. E enquanto a igreja viver na face da terra, a ceia é uma ordenança a ser cumprida pelos cristãos. É nesta hora que Jesus, nesse momento mais difícil da sua vida, Jesus vai falar sobre esse assunto, mas ele não revela o nome do traidor. Interessante que Jesus não citou ali naquele momento, não constrangeu Judas, não disse que ele seria o traidor, mas muito pelo contrário, Jesus deu a oportunidade a Judas para se arrepender, porque ainda havia tempo para isso. Interessante que quando Jesus disse que aquele que molhasse o bocado com ele, esse o haveria de trair. A Bíblia diz no versículo que eu li que Pedro vai perguntar a João, ele dá um toque assim para João, diz: João, pergunte aí a Jesus quem vai trair ele. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o traidor comeu no mesmo prato, comeu o pão junto com Jesus. Então a traição é algo terrível por isso, porque se come no mesmo prato, participa da mesma reunião, da mesma sala, ouve as informações mais particulares e privilegiadas que possa existir. No entanto, o coração do traidor trabalha igual a uma coisa a um sentimento de consumir, enquanto não chega ali naquele desejo, quando aquele desejo não se realiza, o desejo de trair, então não se para de trair. Interessante que quando a Bíblia fala da traição de Judas, a Bíblia traz um personagem que passa a morar com Judas. Porque quando Judas molhou o bocado, o bocado é aqui o pão que ele estava comendo, quando ele molhou ali para comer no mesmo lugar onde Jesus molhou e os outros também molharam, a Bíblia diz que naquela hora o diabo ele entrou em Judas, ele entrou nele. E o que eu acho incrível é que a traição ela tem muito a ver com o diabo, que ele foi o primeiro a trair. Ele conseguiu fazer a mente de 1/3 dos anjos para se rebelar contra o Eterno. Ele conseguiu incentivar rebeliões durante toda a história, tanto envolvendo o povo de Deus como outras nações. Ele é um oportunista sagaz,
ele é muito sutil, a sutileza. Uma das coisas do traidor é a sua sutileza. Ele não se deixa conhecer facilmente, ele nunca se saberá de fato a pessoa do traidor até que ele dê o seu golpe, até que ele revele através de suas ações que ele é um traidor, que ele é um Judas. Nunca se sabe, nunca se identifica facilmente. Jesus aqui conhecia, sabia quem seria, não expôs diante dos colegas de Judas que ele seria o traidor. Deu a ele a oportunidade de voltar atrás, mas nada disso foi capaz de mudar aquele cidadão, muito pelo contrário. O que eu acho interessante é que ele ali comendo com Jesus, sabendo que ele iria conversar logo depois dali com os sacerdotes, com a polícia religiosa de Israel, para poder prender Jesus. Ele sabia de todo o plano para prender o Salvador, para condená-lo. Ele sabia de tudo que estava sendo ali planejado, tudo que estava ali em mesa para poder prejudicar o Salvador, e mesmo assim ele estava comendo. E interessante é que ele está ali comendo. Isso demonstra o que? Ele é